Boa noite e bem-vindos a esta sessão. Tem início com uma intervenção do Sr. Dr. Luís Filipe Gomes Vieira, diretor do Museu das Flores, com a palestra intitulada Do Povoamento ao Despovoamento da Ilha das Flores. Sr. Presidente da Câmara das Lajes das Flores, Sr. Presidente da Assembleia Municipal das Lajes das Flores, excelentíssimas autoridades civis, militares e religiosas, Srs. deputados, peço desculpa, esqueci-me, o protocolo não tem jeito, senhoras e senhores convidados. A gente não vai chamar a isto conferência, isto é uma conversa entre amigos. Vamos partir de um pedido que me foi feito pela senhora vereadora para se falar qualquer coisa sobre o povoamento e, juntando uma ideia e uma preocupação real e dramática do Sr. Presidente da Câmara na abertura deste ano das comemorações, já há cerca de um ano atrás, sobre o despovoamento, quando ele nos dizia que este concelho tinha perdido 75% da sua população. E, de facto, há aqui alguns números que dão que pensar. A gente vai começar por tocar na redescoberta ou descoberta da Ilha das Flores. Não vamos entrar nessas polémicas, senão nunca mais saímos daqui para fora. Vamos partir do princípio que é aquilo que está comumente aceito na história. 1452, ano da descoberta das Flores, descobridor Diogo de Teivo, que teria feito viagens a partir do Faial, umas para sudoeste, outras para noroeste, na de sudoeste teria encontrado a Ilha das Flores. Antes disso, não vamos entrar por aí, há uma série de relatos fantasiosos que vêm desde a Idade Média, dos livros de maravilhas, das histórias fantásticas. As ilhas sempre povoaram o imaginário das pessoas como locais, uma espécie de paraíso na Terra. E ainda hoje a gente tem isso, ainda hoje a gente gosta muito de ir de férias para ilhas com sol e bom tempo e praias paradisíacas. Finalmente, as moedas fenícias do Corvo, também não vamos entrar por aí, porque isso fala-se muito, mas pouca gente as vive, supostamente. Portanto, vamos partir do princípio que 1452 chega a gente aqui. E a partir daí é que se vai tentar toda uma dinâmica onde o rei tem uma preocupação muito grande na ocupação destas ilhas. Sejamos francos, em termos económicos, nada preocuparia a coroa portuguesa relativamente à exploração disto ou por particulares. Vamos avançar para esta situação. Este é um mapa que nos mostra o regime de circulação de ventos e correntes marítimas no Atlântico Norte. Portanto, para chegar aqui havia que ter condições técnicas e condições científicas que permitissem a chegada cá. Condições técnicas, a caravela equipada com uma vela latina que permite fazer, grosso modo, um ângulo de 50 a 60 graus relativamente à linha do vento. E precisava de instrumentos científicos capazes de permitir que as pessoas navegassem sem terra à vista. A costa ocidental africana, que nós vimos até o Bojador, vai ser descoberta muito rapidamente, que a malta navegava à vista. Do Bojador para baixo havia que sair para o Atlântico e faltavam os meios para isso. Portanto, juntando conhecimentos árabes, conhecimentos gregos e o conhecimento que se fazia na Europa, fizemos instrumentos que nos permitiram navegar, nomeadamente as cartas náuticas, o astrolábio e a bússola, que essa já vinha desde muito tempo, já há muito tempo utilizada pelos árabes e pelos chineses. Portanto, chegados a 1452, logo em 1453, nós encontramos a primeira carta de doação régia. É uma carta do rei Afonso V que doa a Ilha das Flores ao seu tio, o Duque de Bragança. Portanto, uma das casas senhoriais maiores do seu tempo, ocuparia cerca de 1/3 do seu território, e isso é dado em reconhecimento por serviços prestados. O que se pretende aqui é assegurar claramente a presença portuguesa nestas ilhas e acreditando-se que se iria avançar em profundidade para o Atlântico.
Fazia aqui um parênteses para falar sobre as fontes de estudo para este período. Há fundamentalmente dois cronistas, Gaspar Frutuoso, que escreve menos de um século depois da descoberta da ilha, e Frei Diogo das Chagas, um franciscano nascido na nossa ilha, a terceira geração nascida na ilha, e que menciona isso. O meu amigo Francisco Gomes, entre os seus excelentes trabalhos, faz um apanhado para quem quiser aprofundar estas questões, de todas estas teorias, e que foi editado e reeditado pela Câmara Municipal das Lajes das Flores, à semelhança de um conjunto de obras valiosas para o estudo da história desta ilha. Portanto, em 53 é feita essa doação, que não resulta em nada, e como eu digo, esta história dos descobrimentos e do povoamento das Flores, isto está cheia de alçapões, são mais as dúvidas do que as certezas. Não se sabe como, em 1460, elas estão na posse do infante Dom Henrique. E no seu segundo testamento, datado desse período, ele devolve-as ao rei por sua morte, ao sobrinho, que venha a acontecer pouco depois, e um ano depois da morte dele, já está o rei outra vez preocupado com as flores e com o corvo, a entregá-las a Dom Fernando, Duque de Viseu, outra casa poderosíssima do Reino de Portugal, e que constituía outra vez o senhorio das ilhas, que tinha sido pertença do infante Dom Henrique. Madeira, Açores e as ilhas de Cabo Verde, algumas delas que já estavam descobertas. Novamente, sem se saber bem como, uma carta régia, que é de 1475, que é um dos documentos mais enigmáticos da história da expansão portuguesa. Aí elas aparecem, as flores aparecem mencionadas de forma indireta e de forma direta. De forma indireta, o rei diz que faz a doação a Fernão Teles de Menezes, um homem da corte, um homem da sua confiança, governador da Casa da Princesa Joana, mais tarde Santa Joana a Princesa, ou Santa Joana de Aveiro, que recebe isso em paga de serviços prestados nas guerras do Norte da África. Continua a ser estranho pagar altos serviços prestados à coroa com as Ilhas das Flores e do Corvo. Mas o facto é que elas são doadas nesse período outra vez. E reconhece um contrato de compra feito por Fernão Teles a João de Teife, filho de Diogo de Teife. Também não somos capazes de explicar como é que elas foram parar às mãos dos reis. Portanto, as ilhas andaram saltitando por aqui e por ali, e há lacunas da documentação. Provavelmente ou desapareceu ou existe e não se sabe ainda onde é que ela existe, que há quilómetros de documentação na Torre do Tombo, que é o nosso arquivo nacional por excelência, que está por inventariar, ou está lá perdido, ou perdeu-se no tempo. O que é que este documento traz de enigmático? Reconhece as flores como base para a expansão para o Ocidente e aceita particulares participarem nessa expansão. É uma ideia inteligente, que é uma forma de descobrir terras e gastar pouco dinheiro. Mas para o Atlântico isso não era conhecido. Para a costa ocidental africana, há o caso do Fernão Gomes, mercador, que adjudicou esse comércio e tinha a incumbência de avançar para sul um determinado número de léguas por ano. Para o Atlântico, este é o primeiro relato que é assim criado. No entanto, em 1477, morre o nosso amigo Fernão Teles de Menezes. A viúva tenta rentabilizar esse investimento com o Guilherme da Silveira, que é um fidalgo flamengo, que saltitou aí pelas Ilhas dos Açores, que acabou por encalhar na Ribeira da Cruz, deve ter estado cerca de uma década ali, e que se foi embora para o topo de São Jorge. Portanto, o homem nunca se conformou com um papel secundário que lhe foi atribuído na gesta do povoamento dos Açores. Supostamente procuraria prata, que não encontrou.
E temos então a nossa primeira tentativa de povoamento feita já no início do século XVI. Em 1504 é doado outra vez a capitania das Flores a um João da Fonseca, que sabe pouco, era de Évora e era o escrivão da fazenda do rei Dom Manuel, uma espécie de ministro das finanças do que é hoje em dia. O que é importante aqui, continua a ser gente da confiança do rei que está na ocupação destas ilhas. E ele então não vem cá, mas delega no seu filho, no Pedro, a incumbência de avançar com o povoamento. 1503 ele recebe, 1504 o rei confirma esse negócio, e em 1507 Valentim Fernandes diz-me que as Flores ainda estava por povoar, por ser uma ilha muito fragosa, mas que no entanto tinha gado. Supostamente teve, ou pouco tempo depois, lançaram-lhe gado para servir de base às viagens que se faziam para o Ocidente. Portanto, povoamento a partir de 1508, 1510 é razoável termos essa data para início do povoamento. O Pedro da Fonseca já não vai para brincar, organiza as coisas, estrutura-as muito bem estruturadas e traz um plano. Traz gente de várias partes do reino, traz gente da Madeira e traz gente de outras ilhas dos Açores, maiormente da Terceira, onde parou. E fez casar uma série dos indivíduos que trazia consigo. E temos que reconhecer que é uma medida extremamente inteligente para que os povoadores se pudessem multiplicar. Porque sem o elemento feminino nesta situação, penso que hoje nós estaríamos aqui. Ele casa lá uma série de gente, ele distribui as terras e ocupa 3 pontos estratégicos: norte, sul e centro. A norte, Ponta Delgada; no sul, As Lajes; no centro, Santa Cruz. 3 locais estratégicos para a navegação: as 2 pontas da ilha e a costa leste, abrigada dos ventos predominantes do oeste, todas elas fornecidas por 3 baías amplas e abrigadas, com boas ribeiras. Distribui a terra em regime de sesmarias, basicamente entregava, a posse era dele, mas entregava a quem a quisesse trabalhar, por um determinado período, a troco de um pagamento de impostos, e temos o início do nosso povoamento. Quando regressa a Lisboa, regressa, mas não deixa a malta por sua conta e risco. Faz de Gomes Dias Rodovalho uma espécie de capataz a quem lhe atribui funções específicas de comando e que lhe delega uma série de poderes e de privilégios. E temos o início do nosso povoamento. A capitania das Flores fica de 1504 a 1593, portanto praticamente todo o século XVI na posse dos Fonsecas, que de facto criaram 3 paróquias, construíram 3 igrejas, sustentaram o clero. Era uma obrigação que eles tinham por cobrança do dízimo, que era cerca de 1/10 da produção. Em 1593 morre o último Fonseca, o Gonçalo de Sousa, ou Gonçalo de Sousa da Fonseca, sem deixar herdeiros. Novamente o rei intervém e atribui a capitania a um Mascarenhas, que eram duques de Aveiro, outra casa poderosíssima deste período, e que separam as Flores e o Corvo do resto das outras ilhas. Portanto, as Flores e o Corvo foram sempre pensadas no sentido daquilo que poderiam significar para o que viesse a seguir. E ficam até 1759, quando o último Mascarenhas foi decapitado em Belém, porque supostamente teria participado numa conjura contra o rei. Há quem diga que isso foi uma invenção do Marquês de Pombal para decapitar um poder senhorial muito grande. O que é facto é que ele foi justiçado e a ilha voltou à coroa, e de lá não voltou a sair. Fazendo um ponto de situação disto, as Flores e o Corvo foram povoados, são um caso de estudo à parte relativamente às outras, graças a um número enormíssimo
de privilégios que foram concedidos que mais ninguém teve. E por alguma coisa a história serve, é porque a vida era difícil, as comunicações eram difíceis e ainda hoje não são fáceis. Portanto, graças a esses privilégios é que foi possível avançar com isto. Vamos agora começar a falar das pessoas, como é que isto evoluiu. Para os primeiros séculos, século XVI, século XVII, temos apenas estimativas da população. A doutora Maria Olímpia da Rocha Gil, uma senhora de Faial, prestigiada historiadora, a quem a morte ceifou muito cedo, fez algumas estimativas. O nosso conterrâneo Pedro da Silveira também fez algumas. Penso que o Pedro foi mais otimista nas suas estimativas, porque esta questão de recensear as pessoas e contá-las, saber quantos temos à banda dentro da porta, começa já muito tardiamente. O primeiro censo data de 1864, portanto, para o século XVI e XVII, sobretudo aquilo que os cronistas falam, e eles eram todos padres, a Igreja é que fazia o controle dessas questões, mas faziam no seu próprio interesse. Os que se confessavam, os que não se confessavam, portanto, e só considerava almas. Almas eram aqueles que tinham mais de 7 anos, que se confessavam e que tinham direito a comungar. Até aí não eram almas, portanto, e esses estão excluídos dos números que a gente tem. Por este gráfico, teríamos aqui, para o final do século XVI, cerca de 600 pessoas, para 1650, 4.000, portanto, isto é uma estimativa do Pedro da Silveira que me parece muito otimista por outros números que a gente vai ver a seguir. No final do século XVII estaria em pouco mais que 3.000. Os números valem o que valem, terão que ser entendidos apenas numa questão. Há uma evolução demográfica, a população cresce, isso é inquestionável. Isto é uma outra estimativa de um senhor americano. Os americanos têm estas particularidades. Os indivíduos, como têm uma história muito pequena, pouco mais de 2 séculos, entretêm-se muito a estudar a história dos outros. E isto não é uma crítica, isto é uma constatação. Isto é uma constatação, porque eles têm especialistas na civilização do Egito, eles têm especialistas na Grécia Antiga, do melhor que há. Têm dinheiro e equipamentos. E então, como a deles se estuda no instante, este senhor, em 72, publicou um livro sobre os arquipélagos de Cabo Verde, dos Açores e da Madeira, e faz estimativas para as flores, e parece-me, por alguns números que vamos ver a seguir, parece-me que os destes devem estar mais próximos da realidade. E o que a gente vê aqui é uma população a crescer lentamente, com dificuldades, porque houve crises económicas. O pastel, a partir do século XVI e no século XVII, entra numa crise muito grande. Os solos agrícolas foram-se esgotando. A produtividade inicial do trigo, que chegou a ser de 1 para 20, ou seja, semeávamos um alqueire de trigo e colhíamos 20, neste período, nos finais do século XVII, estaria em 1 para 6, 7, que é uma diferença substancial. O próprio absentismo dos donatários, que deixaram isto, grosso modo, mais ou menos entregue a si próprio, tirando os Fonsecas. Os Mascarenhas deixaram isto rolar. A própria imigração, porque isto era local de passagem, terá desviado algumas desta gente. E finalmente, uma outra questão, mas não menos importante também, que pode justificar estas alterações, que têm a ver com a pirataria e a perseguição. Isto foi duro nos primeiros tempos. O Frei Diogo das Chagas diz que durante um período de 40 anos as igrejas nem cobertas de telha eram, porque os ingleses entravam por aí dentro e saqueavam isto. Escusado será referir o nosso mais antigo aliado. A gente também apanhou por tabela algumas, sobretudo durante o período de 1580 e 1640, também apanhámos com os nossos inimigos e com os de Espanha. Mas os ingleses, ele chamou-lhe o período em que governou a herética Isabel. Portanto, avancemos agora para números, e estes então já são estes já são reais, ou próximo disso. Portanto,
temos a evolução da população do Concelho das Lajes das Flores. O risco de baixo a azul é o dos homens, o de cima é uma cor de telha, um vermelho para as senhoras, mas de facto a gente nota aqui que o Bethlen Ducan para o final do século XVIII dava cerca de 6 mil pessoas, 5 mil e tal pessoas. Portanto, nós aqui em 1789 já temos à volta das 3 mil, portanto eles estão separados aqui 1500 e tal em cada um dos sexos. Portanto, vemos uma evolução, inicialmente até 1812, uma evolução considerável da população, depois um período grande, e este aqui não há, vai ser encontrado, espero eu, mas ainda não há dados para esse período, ainda não foram encontrados. Se este trabalho traz alguma coisa de novo, são estes 3 primeiros números aqui para 1789, 1793 e 1812, que são os mapas da população feitos pela Igreja, que fui encontrar isto agora aqui há uns meses no arquivo de Angra, e que nos dão a população de todas as freguesias da ilha, em homens e mulheres e crianças separados para todas as freguesias. Depois, de 1812 a 1864, há uma autêntica explosão demográfica, também sei que é o maior período em análise que está aqui. Depois, de 64 até 1920, um período de queda, quer para homens, quer para mulheres. 20, 50, um período de recuperação demográfica, e a gente depois vai falar do que é que pode justificar estes movimentos, e de 1981 em diante. Portanto, aligeirar da quebra, mas sempre uma quebra altamente significativa. Portanto, isto em termos demográficos é altamente preocupante. Pronto, infelizmente não é um problema só nosso, é um problema de todas as ilhas dos Açores, é um problema do país, é um problema da Europa e é um problema do mundo ocidental. Curiosamente, onde maior abundância há de comida é onde a população está a diminuir. E curiosamente, onde ela escasseia, onde assistimos a uma proliferação demográfica muito maior. Mas pronto, o ser humano tem estas bizarrias e não vamos entrar nessa polémica. A gente depois, mais à frente, vai tentar falar algumas coisas aqui, mas já podemos ir adiantando. Explicações para esta diferença entre homens e mulheres. A demografia diz-nos que o número de nascimentos, o dos rapazes, é ligeiramente superior ao das meninas. A mortalidade infantil é mais ou menos igual entre rapazes e raparigas. Porque é que a gente encontra aqui este disparate de números entre homens e mulheres? Imigração. E que começa muito cedo. Porque a gente já vê este desequilíbrio no final do século XVIII e que depois se acentua ao longo de todo o século XIX. Este período de 20-50 é um período que a América fecha as suas fronteiras, depois vamos falar mais à frente, e depois de 50 a 80 é um período, outra vez, que a América abre fronteiras e facilita novamente a imigração. Se a gente pegar nestes números e os transpuser para a realidade da ilha, as alterações são mínimas. Portanto, a ilha inteira, nos mesmos anos, continua com o mesmo desequilíbrio. Ou seja, o que se passa no Concelho das Lajes passa-se igualmente no Concelho de Santa Cruz das Flores. Isto é a relação entre a população de cada um dos concelhos. O risco de cima mais escuro é a população do Concelho das Lajes, o cinzento ou o que se vê menos, é o da população de Santa Cruz. Portanto, as Lajes é um concelho muito mais populoso do que Santa Cruz até 1911, 20, por aí assim. Entre 20 e 50 esse número tende a igualar e, sobretudo, a partir de 1960 a situação inverte-se. Santa Cruz passa a ter maior número de população do que as Lajes.
Vamos agora refletir um bocadinho sobre estes números a partir deste gráfico, que é a da população total da Ilha das Flores. A imigração, portanto, porquê é que se imigra? Portanto, imigram-se por várias razões. A primeira delas, por uma questão de subsistência. A sobrevivência aqui não era fácil. Isto, até meados dos anos 50, praticamente vivia-se daquilo que a terra dava. E a terra está dependente do clima. Chove pouco, as colheitas falham. Chove muito, as colheitas falham. Faz vento, as colheitas falham. Portanto, o ano ideal era o ano de fartura, mas esses, infelizmente, eram poucos. E isso, nos jornais de final do século XIX, isso é claramente notória essa dificuldade de alimentação. Portanto, a terra dificilmente conseguia alimentar todos quantos cá estavam. E a solução é saltar. Por outro lado, a nossa posição geográfica é excelente para isto. A gente está aqui no meio do Atlântico, o último ponto a avistar antes de chegar à América, o primeiro a avistar no regresso à Europa. Navios, contrariamente àquilo que se possa pensar, o século XIX é um século em que já as Flores é tocada por muitos navios. Nós servimos de plataforma logística às baleeiras americanas, fornecemos alimentos, fornecemos água e fornecemos tripulação. Toda ela, naturalmente, clandestina. Por isso, nós vemos aquele desequilíbrio, há bocadinho, que estava ali. Os homens saíram primeiro. Mas isso não quer dizer que as mulheres também não tenham saído. Nós vamos para o mapa da imigração do início, do final do século XIX, princípios do século XX, e é contrário àquele da população. A população está em queda e a linha da imigração está neste ponto. Portanto, e a gente vê os jornais, as pessoas a clamarem que são famílias inteiras a sair, que a ilha vai ficar despovoada. Portanto, já há 100, 120 anos as pessoas tinham medo que a ilha ficasse despovoada. Estava eu a falar do movimento de navios do século XIX. As baleeiras americanas andaram aqui, portanto, o João Augusto da Silveira, nos anais do município da Ilha das Flores, refere abastecimento delas em 1808, 1810. Em 1822, 23, quando encontrei estes mapas, também encontrei lá uns pagamentos de impostos, umas liquidações de impostos por óleo de baleia comprado aqui e na Fajã Grande. Portanto, isto a gente está de ir revirando, isto mais aqui, mais ali, há de ir aparecendo mais algumas novidades. E então, a partir da última década do século XIX, a partir de 1890, as Flores eram, há anos que dá mês sim, mês não, navios da carreira da América a encostarem, a ancorarem nas Flores para tomar passageiros. Companhias, a Casa Andresson do Porto, a Insulana de Navegação, portanto os bens de saúde tinham os seus agentes locais cá que vendiam bilhetes, inclusive vendiam bilhetes de comboio para atravessar a América de um lado e do outro. Portanto, a nossa relação era com a América, não era com a Europa. A nossa relação era com o Atlântico. A Europa, isso era uma coisa que estava muito longe e que demorava muito a chegar. Os comerciantes saíam, iam à América fazer compras e abastecer os seus comércios era na América. Uma grande parte deles. As madeiras vinham todas da América. Portanto, com todas estas situações, o pessoal abalou. E agora vamos ver um pouco mais em pormenor este mapa. Portanto, 1864 é o período máximo da nossa população, ronda os 10.500, não chega bem aos 10.500, e a partir daí é o despovoamento total. E até 1920 há uma vaga imigratória muito grande. Em 20, a América começa já a ter algumas dificuldades em albergar tanta gente, e por essa razão começa a produzir leis no sentido de dificultar a entrada de pessoas. E isso temos em 1921 do First Quota Act,
que era uma lei que criava cotas para o hemisfério norte do planeta e para o hemisfério sul. Não contentes com isso e aperfeiçoando a legislação, em 24, através do Johnson-Reed Act, estabelece uma cota por país e cotas muito pequenas. Que isto, pronto, os americanos nisto são exímios. Os indivíduos, quando precisaram de população para ocupar aquele vasto território que não a tinham, abriram portas e a malta avançou em força para lá. Quando eles começaram, e eles sabem fazer contas muito bem, quando eles começaram a fazer contas, isto está a complicar-se. Os anos 20, meados dos anos 20, já os sinais da crise eram evidentes, começam a fechar as suas fronteiras. Juntando isto à crise económica, a primeira grande crise económica de 29, o Black Friday foi a queda do preço das ações na Bolsa de Londres, em que toda a gente vendia ações a tudo e meio, que aquilo rebentou por completo, foi nesta altura. Portanto, o Black Friday do El Corte Inglês tem as suas reminiscências neste período. Portanto, ou é uma queda de preços à mesma, portanto, aqui há um grande número de compradores pela queda de preços. A queda de preços na Bolsa de Nova Iorque, ninguém apareceu lá para comprar. Portanto, a diferença foi essa. Depois, entre 20 e 30, com esta legislação extremamente apertada, a gente vê uma recuperação da população. Desculpem, não é 20 e 30, é 20 e 50. 1957, vulcão dos Capelinhos. 1958, o então senador John Kennedy consegue fazer aprovar uma lei dirigida exatamente para os açorianos, o Azorian Refuge Act, ou seja, era uma legislação especificamente dirigida às vítimas do vulcão dos Capelinhos. Com isto foram dados logo no imediato 1.500 vistos, não é por pessoas, é por família, e depois, mais tarde, mais 2.100 vistos. Isto provocou logo de imediato a saída de 12 mil pessoas. Kennedy, senador eleito pelo Massachusetts, com uma comunidade açoriana muito grande e que tinha votado maciçamente nele, ele próprio também oriundo de famílias imigrantes, irlandeses, portanto outros desamparados da sorte, que chegaram à América e que permitiu que se reabrissem as fronteiras americanas aos açorianos novamente. Ao abrigo, posteriormente, da reunificação familiar, isso, assim por alto, dá uma saída de cerca de 175 mil pessoas dos Açores. Portanto, isto é, não direi dramático, porque a gente não morreu, mas é um golpe muito duro em qualquer comunidade. Sobretudo quando se sabe que normalmente a imigração, 80, 90% dela é gente nova, é gente na flor da vida, são aqueles que trabalham, são aqueles que têm capacidade de trabalho, que têm capacidade de inovar e que fazem falta. Depois, a partir de 1981, nós vemos um diminuir da queda. E aqui é fácil de explicar. Portanto, 76 temos a implantação da autonomia política ou administrativa dos Açores, o desenvolvimento que se gerou com a criação de trabalho, porque uma das questões também do século XIX, da década de 90 do século XIX, é que o período de 1890 Portugal estava na bancarrota. Situação não muito diferente daquela que hoje vivemos. E esse facto provocou uma onda imigratória muito grande. Portanto, a história não se repete, porque o tempo é outro, as pessoas são outras, mas as circunstâncias às vezes são muito semelhantes e acabam de provocar resultados muito parecidos. E, basicamente, gostaria de dizer duas ou três conclusões disto tudo.
A primeira é a seguinte: nós temos uma posição geoestratégica muito importante. Agora, o problema é que essa importância não é constante. Há períodos em que ela é essencial e há períodos em que ela é dispensável. Infelizmente, estamos num período em que a nossa posição não se vislumbra para quem é que ela pode ser importante. Mas vejamos isto. Com o avanço dos descobrimentos, portanto, até o período de toda a navegação à vela, nós éramos importantíssimos porque éramos o primeiro ponto na chegada à Europa, o último na saída para a América. Portanto, e são vários os relatos de navios que chegavam aí em dificuldades de alimentação, em dificuldades de água, com avarias, que por aqui repararam essas situações. E o facto é que a coroa teve sempre um interesse muito grande em ter isto povoado, em ter esta soberania portuguesa. Eu às vezes costumo brincar com colegas meus do continente a dizer que nós aqui, nos Açores em geral, mas sobretudo nas Flores e no Porto, devíamos ser pagos para garantir a soberania portuguesa. Portanto, o nosso trabalho era só viver aqui e ocupar isto. Porque isto de facto foi muito importante. E no período em que o mundo estava dividido em dois hemisférios, para Portugal e para a Espanha, e mais ninguém podia comerciar, isto era importantíssimo, quer para uns, quer para o outro lado. Portanto, os ingleses, os franceses e os holandeses nunca se conformaram com esta situação, tentavam ir aos sítios onde a gente fazia comércio e onde tinha praças para ir buscar mercadorias, mas também tentavam a todo o custo disputar isso. E a maneira mais fácil era ir buscar-se aqui nas imediações das Flores e saquear as nossas naus. E muitas foram saqueadas e roubadas e afundadas por essa gente. Portanto, nesse período, até ao século XVIII, tivemos uma importância muito grande. No século XVIII, nem tanto. No século XIX, a navegação à vela, ainda continuámos a apoio e servimos de reservatório de mão de obra para a América. Inclusive, nós acabamos por, de forma indireta, os vários conflitos europeus e até do continente americano chegarem até aqui. Em 1862, o Alabama, um navio confederado, durante a Guerra Civil Americana, veio afundar meia dúzia de baleeiras aqui a 3, 4 milhas das Flores, que a malta chegou nos botes a remos a terra. E que deixaram os botes, provavelmente uma parte significativa dos botes que a gente encontra matriculados nas Flores para 1770 e 1880 vieram daí. Mas isto carece de estudo, isto são suposições, por enquanto são apenas suposições. Nos meados do século XIX, quando a Europa quer ligar à América através de um cabo submarino, todos os parceiros técnicos que foram feitos apontavam as Flores como local de amarração. Evidentemente que nunca foi, a capital distrito, a Horta, sempre se pôs em pé de guerra e sempre movimentou influências nesse sítio, eles amarraram, foi no Faial, não foi nas Flores. O nosso último grande momento geoestratégico importante é os anos 60, 66, com a vinda dos franceses e com a estação de telemedidas. Mas, mais uma vez, a técnica vem e a ciência vem dar cabo da nossa posição. Fim da Guerra Fria, a melhoria nos sistemas de telecomunicações, a base das Flores passou a ser obsoleta e eles foram-se embora. Mas também vivemos 500 anos antes deles. Eles tiveram 25, já se foram, um pouco mais de 25, já se foram há cerca de 25 e nós continuamos a viver. Portanto, isto não é tão negro quanto possa parecer e continuo entusiasmado relativamente a isto. E agora? Não me perguntem porque eu também não sei, estão muitas cabecinhas. Encontrei este texto do Pedro da Silveira que me pareceu importante. E vamos fazer fé nisto. Isto há de dar a volta. Porque a história mostra-nos exatamente isso. Nós sofremos crises muito grandes, sofremos períodos difíceis, quer a Ilha das Flores em si, quer o arquipélago dos Açores, quer Portugal como país, e sempre saímos dela. Portanto, também havemos de dar a volta a esta. Mais tarde ou mais cedo, isto está. Da minha parte, meus amigos, estou pronto. Quero fazer 2 agradecimentos. Um ao Sr. Presidente da Câmara das Lajes e à Câmara das Lajes, que me concederam a honra de me convidar para esta comissão e para esta palestra.
Muito obrigado. Sentido a isto, espero ter correspondido às expectativas. Finalmente, um agradecimento a vocês por me terem ouvido. Portanto, meus senhores, muito obrigado.